Antes de seguir para o próximo assunto, que será vistas de corte, ainda dentro das vistas 2D, eu vou fazer nessa aula aqui um arremate sobre o assunto anterior ainda, que é elevações, mas que diz respeito não só a elevações, mas também a cortes e até certo aspecto nas outras vistas. O primeiro assunto é dividir segmento, que a gente em projeto costuma chamar de desvio, né? Desviar a elevação, e também vai servir para desviar o corte. Eu consigo visualizar duas aplicações para isso. Uma seria o caso de você querer ver um determinado elemento e existir uma interferência aqui na frente, que até certo modo seria fácil ocultar esse elemento, mas por algum motivo você não queira fazer. Então você quer visualizar um elemento em distâncias diferentes, que a gente costuma chamar também de transição de corte, mais comum. De elevação nos nossos projetos talvez não seja muito comum, mas enfim, facilmente você pode fazer isso. Você seleciona aqui o símbolo de elevação ou de corte, se for o caso, e aqui na barra de modificar do Revit aparece dividir segmento. E aí eu posso dividir em essa linha de visualização, né, em transições. Por exemplo, eu quero a partir desse ponto aqui, aí eu clico no ponto, tá, onde eu quero, e aí se eu mexer simplesmente o mouse, ele vai desviar o curso, no caso aqui da elevação. Se eu chegar para o lado direito, ele vai desviar o outro curso, né? Então, por exemplo, eu quero ver esse trecho aqui em corte, passando aqui dentro desses quartos, e ele continua, né? Reparem que aqui nessa vista, né, já foi alterada aqui a visualização, né, que é exatamente aqui a vista sul, tá, ok? Bem simples, né? Eu clico no elemento, eu posso dividir mais vezes, dividir o segmento. A partir daqui eu estou vendo a elevação, e aqui eu quero ver em corte novamente a partir desse ponto. E como eu não tenho precisão aqui nesse lápis, né, para acertar o ponto de divisão, posteriormente eu posso clicar em modificar, eu acerto aqui, seleciono novamente, e aqui com essas alças eu movo, e como sempre, né, o Revit atualiza automaticamente a imagem correspondente. Ok, então isso é o que eu chamo de desvio ou dividir segmento de corte. Para voltar, eu simplesmente escolho a posição desejada e vou trazendo as alças até elas se alinharem. Ok, eu tenho o corte inteiro novamente. O outro assunto aqui, também selecionando o elemento, né, elevação, ou se fosse o caso, como a gente vai ver, cortes, é tamanho do recorte. Esse aqui, normalmente, a gente não trabalha com essa forma exata, né, porque diz respeito a essa largura, né? Então, normalmente, isso é meio visual, né? Aqui está com 440, né? Se eu colocar aqui 300, por exemplo, quando eu der aplicar, reparem o que vai acontecer nessa dimensão aqui. Olha lá, ele reduziu com base no centro, né, a dimensão exatamente da faixa de visualização horizontal que eu quero pegar. Então dá para ver por aqui que não é muito usual a gente fazer em casos normais, né, essa medição por aqui, né, para esse caso pelo menos. É mais comum a gente mexer manualmente, ok? Então eu tenho recorte do modelo, né, então tem largura e altura, né? A altura talvez seja um pouco mais comum, mas de qualquer modo esses parâmetros também eu posso acertar aqui nessa vista, né? Reparem que na vista eu tenho aqui as propriedades, eu tenho lá, ó, recortar vista, né? Está habilitado, então ele vai recortar a vista, e eu posso clicar aqui, ó, exibir região de recorte, está lá a minha região de recorte da vista. Eu seleciono e aqui manualmente eu posso alterar, né, esse tamanho. E reparem que eu selecionei aqui, e aqui também aparece, olha, tamanho do corte, que é a mesma caixa de diálogo, eu posso acertar aqui manualmente. Talvez uma utilidade maior seja essa altura, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 200, aplicar,
Ó, ele também, a partir da metade dessa vista, ele aumenta para cima e para baixo. Ok? Talvez tenha uma utilidade maior. E o detalhe é aqui, ó, deslocamentos do recorte de anotação. Essa linha de cima, né, essa guia aqui de cima diz respeito ao modelo, e essa de baixo ao recorte de anotação. Eu já mencionei isso em outro vídeo, mas vamos relembrar aqui. Essa linha que eu mostro aqui, tá, é ocultar ou mostrar a região de corte, tá? Mas eu tenho aqui, ó, recorte de anotação. Se eu clicar aqui, quando eu me aproximar, tem uma outra área aqui por fora, tracejada, que é o recorte de anotação. Por quê? Eventualmente eu tenho uma vista, como aqui, por exemplo, que eu tenho, além do modelo em si, eu tenho algumas anotações que eu fiz, né? E a anotação ela só vale para cada vista. Então, eu posso não querer eventualmente mostrar, ou mostrar, enfim. Esses elementos de anotação que estão por fora aqui, eles vão ser regidos por esta linha de recorte de anotação. Tá? Primeira coisa, ela não pode ser menor do que a linha de recorte do modelo. Tá? Mas elas são controladas independentemente. Por exemplo, eu posso recortar a vista até aqui. Tá? E reparem que as anotações sumiram. Por quê? Porque elas foram tocadas ou cortadas pelo recorte de anotações. Se eu chegar esse elemento para trás, ela volta a aparecer. Tá, ok? Então, elementos de anotação, a visibilidade deles em vista, ele é regido pelo recorte de anotação. Reparem que se eu for afastando esse elemento aqui, chega uma hora que ele vai sumir. Por quê? Porque ele passou da região de recorte de anotações. Tá, ok? Então, se eventualmente vocês fizeram uma vista e as anotações sumiram, já sabem a causa. Aí é só você habilitar aqui ou desabilitar, né? Se eventualmente eu tenho aqui cortado, tá? Sumir as anotações, mas eu venho aqui, ó, recorte de anotação e retiro, aplicar, aí eu passo a não ter mais o controle sobre essas anotações. Então elas sempre vão estar visíveis. Beleza? Bem claro, né? Aproveitando essa vista, vou maximizar aqui. Eventualmente eu posso também ter um muro grande, por exemplo, né? Um muro que começa aqui, ele vai até o final. Eu queria mostrar o final, mas se eu mostrar o muro inteiro, o desenho vai ficar muito grande, talvez não caiba na folha. Então eu posso eventualmente seccionar o desenho usando aqui, ó, esse sinal aqui, esse raio, né, esse sinal de interrupção que fica aqui. Tá? Então eu clicando aqui, olha lá, ele divide o desenho em duas etapas. Aqui nesses grips, né, nesses elementos aqui, nesses círculos, eu regulo o tamanho de um lado e de outro, né, o tamanho que eu quero abranger. Por exemplo, o muro está aqui, então eu vou levar lá para o final e mostrar só esse lado aqui, que no caso aqui não está aparecendo. Mas vamos supor que o muro tivesse aqui, eu quero mostrar esse início da casa e quero mostrar o final da casa aqui somente. Então eu posso usar esse recurso, e aqui no meio aparece essa setinha dupla aqui, mover a região da vista. E aí depois com essa alça eu posso aproximar os trechos. Se eu colar esses elementos, tá, a vista se desfaz. Tá, ok? Porque o tamanho da quebra aqui ficou 0. É uma propriedade do Revit. Vou dar um Ctrl Z aqui e voltar. E eu posso fazer essa interrupção, né, mais de uma vez. Eu posso vir aqui e quebrar de novo esse elemento e fazer mais de uma interrupção, ok? Obedecendo aquelas regrinhas lá de não chegar muito perto para ele não interromper. Posso na verdade interromper diversas vezes e aproximar aqui e fazer uma montagem interessante dessa vista, ok? Ou eu posso vir aqui, me arrependi, quero voltar. Eu posso vir aqui e redefinir corte, ele retoma o corte original. E também aproveitando essa visualização, eu tenho aqui um recurso chamado editar recorte. O que é o editar recorte? Ele entra no modo de croquis
E aí eu posso editar a forma que essa vista é mostrada, né? Por padrão, ela tem a forma retangular, mas eu posso dar uma outra forma a ela. Eu posso querer que num determinado desenho ela seja seccionada ou dividida para fazer um arranjo melhor em folhas, né? Então eu vou aqui e desenho a forma, é como se fosse a viewport, né? Lá no AutoCAD. Aliás, como se fosse, não, é exatamente o mesmo conceito de viewport, simplesmente retangular, né? Uma viewport com uma forma qualquer. Aí eu teria aqui, mesmo que escondendo a região de vista, eu teria uma vista aqui de uma forma mais flexível, ok? É um recurso a mais para você montar as suas vistas nos projetos. Para retomar a mesma coisa, seleciono aqui, posso redefinir o corte, ele volta à forma original. É só mais uma coisa que eu não mostrei, estava meio óbvio, mas enfim, aqui região de anotação, quando eu venho em tamanho do recorte, eu também posso determinar com precisão aqui as regiões, os afastamentos, né, do recorte de anotação em relação ao recorte do modelo. Ok, aqui está padrão, por exemplo, esquerda está 25, eu vou colocar 10, clique em aplicar, aí ele reduziu essa margem aqui, vamos chamar assim, do recorte de anotação em relação ao recorte de modelo. Ok? Esses assuntos eles vão se repetir em outras vistas, né? Por exemplo, na vista do térreo, se eu colocar aqui para mostrar o recorte de anotação, eu seleciono e também posso editar o recorte, né, e dar a forma que eu quiser, né, nesse recorte, isso aqui na vista ou lá no projeto também, desde que esteja habilitado. Vou desfazer aqui e também vou poder interromper a vista da mesma forma. Então eu resolvi introduzir esse assunto porque ele vai ser um assunto que vai se repetir, né, em todos os outros tipos de vista. Ele vai se comportar de uma forma um pouco diferente em vistas 3D. Em uma vista de perspectiva, né, quando eu seleciono a linha de corte, ele já não oferece, por exemplo, aquelas opções de quebra, tá? Uma vista 3D em perspectiva. Mas ele tem outra propriedade, né, que é o redefinir o destino, tá? Mas tamanho do recorte continua, só que aqui não tem também o recorte de anotação. Beleza? A gente vê isso aí quando for tratar das vistas 3D. Bem, é uma aula rápida, eu queria, como eu disse, só arrematar esses assuntos. E na próxima aula a gente trata dos cortes com mais detalhes. É isso aí, até lá.